Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Um bom dia a todos. Missionária Adelaide aqui falando. Trouxe uma palavra para vocês que se encontra em 2 Reis 4:38 do versículo 1 até 41, onde Jesus fala que aconteceu um milagre durante o período da fome. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo os frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e colocou na panela, sem saber exatamente o que era. O ensopado foi enviado aos homens, mas assim que provaram, algumas bocadas começaram a gritar: homem de Deus, há veneno neste ensopado. E não puderam comer. Eliseu disse: traga-me um punhado de farinha, jogue a farinha na panela e disse: agora podem comer, que o ensopado não lhes fazerá mal. Amém? Essa palavra se encontra, aqui no 2 Reis 4, onde Jesus fala, assim, que o profeta Eliseu voltasse. Ele teve a necessidade de voltar à cidade de Gilgal. A cidade de Gilgal fica próximo do Rio Jordão, próximo de Jericó. Ali é o lugar onde que o povo acampava, sentavam ali quando queria ouvir orientações de algum profeta. E naquele momento Jesus pediu que o profeta Eliseu voltasse ali. E ele voltando, ele deparou com um povo que estava com muita fome, tristes, fracos, pedindo orientação. Profeta, o que devemos fazer? O que podemos fazer? O profeta, como foi enviado por Deus para chegar ali, para saciar a fome daquele povo, já logo pediu: vá, busque uma panela grande e faça um grande ensopado para servir a eles. Aí os homens se olharam para o outro e falaram: como assim, gente, passando essa escassez, essa fome, como nós não temos alimentos aqui? Aí eles tiveram a imaginação: vamos ao campo, vamos buscar ervas, vamos fazer um ensopado e oferecer, não vamos deixar de atender o profeta Eliseu. E assim eles fizeram, só que eles não tinham conhecimento, foram até aprofundou mais dentro daquele campo e ali eles encontraram uma certa erva por nome de coloquitida. Esse nome popularmente conhecido como pepino venenoso. Foi exatamente esse pepino venenoso que o profeta ali apanhou e fez cortes e fizeram os alimentos, levaram na sua capa, bastante desse fruto. E lá eles fizeram um caldo. E assim que o pessoal começaram a consumir, começaram a passar mal. E aí gritaram: profeta, homem de Deus, há morte na panela, todos estão passando mal. E o profeta Eliseu, calmamente, como foi enviado por Deus, só disse o seguinte: pegue um punhado de farinha e jogue dentro do caldo e nada mais acontecerá, podem comer sem problema. Então, irmão, você que está ouvindo essa palavra agora, a farinha teve o poder de impedir a morte. Um punhado de farinha teve o poder de impedir a morte daquele povo. Somente Jesus tem o poder. E foi ele representado como a farinha, era Jesus a farinha. Então, que o mundo hoje, que está vivendo essa pandemia, esse número grande de morte, que escute que Jesus é a farinha. Jesus pode simplesmente jogar um punhado de farinha e acabar com essa morte que está acabando, matando muita gente, homens de Deus, muitas famílias tristes, muito choro, muitas lamentações, porque está acontecendo o veneno na panela deles. A morte queria levar aquele povo de qualquer jeito. Ou levaria pela fome, pela escassez, ou levaria, por o envenenamento. Mas a farinha teve o poder de impedir a morte. Então, irmão, você que está no tempo de escassez, somente a palavra de Deus é a farinha. Alabachuri, ande, canderai.
Decovre, decantere, dele amai. A presença do Senhor é real aqui. Decovre, decantere. Jesus está falando com você, redansuri, clanderai. Jesus está falando com você. Você está na escassez? Está na fome? Leia, consome a palavra dele. A palavra dele é o alimento. Quem alimenta da palavra não tem envenenamento, não tem escassez. Eu garanto para vocês, como nutricionista, eu garanto para você que não faz milagre a farinha. A farinha não faz milagre. Não faz milagre. A farinha, ela é extraída de um tubérculo chamado mandioca. É um carboidrato da fonte rica em açúcar. O consumo exagerado em frequência da farinha pode elevar o seu índice de glicemia, pode levar ao ganho de peso. O erro da farinha, você pode consumir, tem pessoas que consomem a farinha e a mandioca, o macarrão e o arroz, é um número grande de carboidratos. E eu garanto para vocês que a farinha não faz milagre, pelo contrário, ela fornece energia por ser um carboidrato simples de cadeia de rápida absorção e traz aí um efeito rápido de ganho de calorias, aonde você, fazendo um erro e o consumo, você simplesmente sem perceber começa a ganhar peso. Então, para esclarecer, a farinha não faz milagre. A farinha representada ali era o Senhor Jesus. Então, você que fala, vira e fala assim, ué, missionária, o que tem a ver nutrição hoje? Nutrição com a morte da panela. Você vira e fala, o que tem a ver? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a farinha, é mais fácil ela engordar você do que fazer milagre. Ela não faz milagre. A farinha colocada no caldo ali era representação do Senhor. Era Jesus naquela farinha. Quando ele falou, Eliseu, volte lá. Há necessidade de ajudar aquele povo. O povo vai morrer de fome por causa devido à escassez. Eu vou representar a farinha na hora que acontecer algo. Como não tiveram conhecimentos, pegaram exatamente a erva venenosa, que é o pepino venenoso, e fizeram o caldo e aconteceu tudo aquilo. O profeta Eliseu estava ali a pedido do Senhor. Jesus, faça tudo na hora certa, só me chamar, eu entro e resolvo o restante. Na hora da morte, eu entro dentro da panela e salvo meus filhos com simplesmente um punhado de farinha. Aleluia. Somente Jesus tem esse poder, irmão, de fazer e desfazer o mal. A farinha ali era só um detalhe. Aleluia. Portanto, o profeta Eliseu teve a visão grandiosa, abundante, de prosperidade. Ele pediu que o caldo fosse feito em uma panela grande. Ele não queria nada pouco, ele queria saciar o povo. Então, você que está aqui hoje, comece a ter essa visão grandiosa, de prosperidade, mesmo passando essa pandemia, tempo de crise, tempo de escassez. Precisa acreditar que Deus é de prover, Ele é o alimento, mesmo estando no deserto. Aleluia. Creia que é no deserto, é na sua escassez que será transformado tudo em abundância, prosperidade, para que Deus mande o impossível acontecer. Então, deixe que o caldo te contamine, ele atrapalhe, que ele não atrapalhe a sua vida, que ele não te envenene, não envenene a sua vida espiritual. Para que a farinha entre no seu caldo, quando você gritar, clamar, chorar, quando você estiver com fome, sem solução, é só buscar a comunhão com o Senhor. Porque na sua presença, na presença dEle, você estando, praticando o jejum, louvor, vigília, santa ceia, orando de madrugada, jejuando, abraçando a causa, somente Ele pode resolver o seu problema. Ele é a farinha.
Ele tem o poder de afastar a morte da panela, da sua panela. Comece a pensar grandiosamente agora. Comece a pensar assim, a partir de agora, depois de ouvir essa palavra, eu vou ter visão ampla. Vou começar a já programar o que eu vou fazer depois da pandemia. Comece a pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Comece a planejar, coloca na sua cabeça tudo que de bom que pode te acontecer, porque o Senhor, Ele vai fazer isso. Ele vai acabar com essa morte daqui a pouco, simplesmente com um furinho no seu braço, que é a vacina. Ele pode agora acabar com tudo, mas todo mundo está com mais fé na vacina do que no próprio Deus. Certo? Então, assim, com a presença dele, não há fome, nem há escassez, não há morte na panela. Então, comece a pensar a partir de hoje, tá? Eu vou ler e refletir a palavra de 2 Reis 4, onde Jesus fala que aconteceu uma morte da panela. Iria acontecer a morte da panela, mas ele impediu com um punhado de farinha. Que essa farinha hoje seja, tá, o Jesus que está faltando em sua vida. Coloque Jesus agora como uma farinha. Jesus, eu quero a farinha que o Senhor colocou dentro daquela panela, onde ia haver mortes, e o Senhor impediu com um punhado de farinha. O Senhor representou, Pai, aquela farinha dentro daquela panela e não deixou que os seus filhos morressem, porque eles estavam ali acreditando no profeta Eliseu. E o profeta Eliseu não é o primeiro milagre que ele realiza. O Senhor tem usado muito ele. E hoje, Jesus está usando, eu como missionária da palavra dele, acredito muito no que está aqui na palavra. Eu creio que tudo vai acontecer na sua vida. Que o Senhor, a partir de hoje, seja a farinha que está faltando nos seus problemas, tá? Na doença, na tristeza, na depressão, na falta de trabalho. Se você engordou, ganhou peso agora durante a pandemia, que o Senhor seja a farinha em sua vida, seja a luz para clarear, para dar visão ampla na sua vida. Amém? Então eu vou ficar por aqui, que Jesus abençoe a sua vida e eu cumprimento você mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Jesus te abençoe.